sentar. Queria chamar a irmã Isavane. Bom dia, amada igreja. Nós queremos trazer para os irmãos alguns pedidos de alguns irmãos da nossa igreja, não é? Precisam de oração, pessoas que estão precisando de oração. Nós temos muito a agradecer ao Senhor, não é? Mas nós sabemos que aquilo que nós precisamos, nós devemos pedir para Ele também. E por isso nós trazemos sempre aqui pedidos de oração. O irmão Nicásio está pedindo que ore pelo genro dele, um rapaz de 33 anos que sofreu um infarto essa semana. E olha que ele caminhava, fazia exercício, tinha chegado do exercício, quando sentiu a dor no coração e teve que botar um esteno, não é? Então, ele já fez a cirurgia e ele está pedindo que ore pelo seu genro, Júnior. Precisamos orar por Elis, seu esposo. A sua filha Ana Clara está internada, não é? Tem 2 meses de idade, mas pegou bronquiolite e está internada. E que nós possamos orar por eles e pelos pais que estão com certeza aflitos, não é? Hoje eu já vi Sami e Natália com o Samizinho aqui, que recuperou-se, teve internado também, mas já está recuperado. Glória a Deus por isso. Então oremos por Ana Clara. Continuemos orando pelo pastor Vanduídes. Pastor Vanduídes foi para casa ontem à noite, mas ele não está bom. Ele ainda está sob cuidados médicos, não é? Os médicos até te dão a alta assim para que evite contrair bactéria, infecção, mas ele continua em tratamento de saúde. E nós queremos que os irmãos orem pelo irmão Vanduídes, a irmã Alba, que continua também na UTI, internada, não é? E a irmã Rai, fica em pé aí. A irmã Rai está pedindo por uma irmã dela. Obrigada, Rai. A irmã mais nova dela, que apresentou agora um problema muito sério de saúde, e ela já vai começar a submeter-se à cirurgia, mas é um problema sério. Quem quiser pode conversar com a irmã Rai depois, que ela vai explicar. E ela está pedindo oração pela sua irmã, não é? Nós também continuamos orando pela irmã Santinha. A irmã Santinha também continua bastante enferma. Mas nós temos hoje a alegria de ter pastor Brito aqui com a gente. Não é, pastor Brito? Fica em pé aí, pastor Brito. Ele pode ficar em pé, sim. Pastor Brito esteve operado, está operado, né? E teve uma cirurgia que para ele foi um pouco melindrosa, não é? Mas já está aqui conosco hoje. E pastor Brito, quando eu liguei para ele, ele disse assim: irmã Isavane, eu tenho um lema que foi a senhora que me ensinou. E ele me disse que assim, todo dia eu digo assim: hoje eu estou melhor que ontem e amanhã eu estarei melhor do que hoje. Esse foi o tema dele durante o seu estabelecimento, né? E que bom que o irmão pastor Brito está conosco. O senhor é muito amado, pastor, pela igreja, e todo mundo está feliz com a sua recuperação. Então, queridos, muitas pessoas enfermas, muitas pessoas precisando das nossas orações. Eu continuo pedindo por Davizinho. Os irmãos não conhecem, mas eu conheço os pais muito bem. Pastor, deu um branco agora. O pastor Roberto e Cláudia, eles têm, Davizinho, seu filho, está entubado. Domingo eu disse que ele tinha sido entubado, mas no outro dia ele foi entubado novamente. Está entubado e a Cláudia não tem saído de perto do seu filho. Ontem, inclusive, colocaram no vídeo do seminário, dos ex-alunos do seminário, ela de mão dada com Davi, a mão dos dois grudados, né? E pedindo para a gente que nós possamos continuar orando por Davi. Então, querido, nós temos muitas pessoas enfermas e precisamos orar, não é? Nós aprendemos sempre, a Bíblia nos ensina que nós devemos
interceder uns pelos outros. Isso é uma maneira de mostrarmos que nós amamos o nosso irmão, quando nós nos preocupamos com a saúde deles também. Tá bom, queridos? Sim, Jorge está me lembrando ali. Irmão Murilo ontem fez 90 anos de idade. Foi aniversário dele ontem. E o grupo pequeno dele fez um culto lá na casa dele. Eu vi, Terezinha mandou para mim os vídeos lá do culto. E o estado dele realmente não está tão... Ele tem muitas limitações. Irmão Murilo perdeu a visão, não é? Está também com problema de audição. E Terezinha também tem problemas de locomoção. E tem que ajudar o irmão Murilo, que ele não consegue andar sozinho. Então nós precisamos orar por ele e pela irmã Terezinha. Mas a médica dele, Terezinha me disse que ele voltou à médica essa semana. Teve que voltar. Rotina mesmo, a médica me tinha marcado. E a médica disse assim: olha, eu pensei, quando eu cheguei aqui, que eu não lhe vi, eu pensei outra coisa. Mas se o senhor está em casa, isso foi milagre. Foi as palavras da médica que Terezinha me disse. E ele continua vivendo o milagre de Deus na vida dele. Amém? Então, queridos, continuemos em oração pelos nossos irmãos que estão enfermos. Nós vamos agora agradecer pelas bênçãos recebidas os nossos aniversariantes, não é? Celeste Tavares. Eu vou chamar todos para vir aqui à frente, que nós vamos orar. Né, irmã Celeste? Bora vir aqui, bonitona aí toda. Irmã Celeste, Catarina Soares. Cadê Catarina? Cristiano Ribeiro, Raimundo Nonato Filho, Tânia Marques, Tatiana Pinto Moreira, Eduardo Berredo, Francisco Oliveira, Gleice Marcela, José Ibamar Moreira, Magdalena Monteiro, que é Magda, Jorge Luiz de Oliveira Reis, Larisa Caroline, Lina, Samuel Santos Marques, Verônica Máximo, Deusimar Costa, Pedro Bogé Carneiro, Carlos Galvão, Denise Mota Melo. Ora, Denise, tá aqui, Denise Mota Melo. Não é tu, não? Então vai lá na secretaria, Denise. Vai lá ajeitar lá na secretaria, tá? João de Macedo Brito, Maria da Natividade e Maria de Fátima Sodré. Pastor Brito, que bom que o senhor vem aqui, dê a mão. Gente, olha que grupo bonito. Temos aqui todas as idades, que bom. Tá bem? Um grupo bem seleto, muito bonito aqui. Que bom. Agora nós queremos chamar aqueles irmãos que não aniversariaram, mas que têm algo a agradecer ao Senhor. Se você tem algo a agradecer ao Senhor, fique aqui deste lado esquerdo. Vem aqui à frente e se coloque no altar do Senhor, aqui agradecendo. Se você tem o que pedir ao Senhor, fique aqui do nosso lado direito. Vem aqui à frente. E se você tem que pedir e agradecer, fica aqui na coluna do meio, não é? Ninguém tem nada a agradecer hoje? Nem a pedir? A Jorge tem, né? Não é só pelo aniversário não, né, Jorge? Jorge está agradecendo porque ele foi avô mais uma vez essa semana. Não é? Ontem Jorge foi avô de novo. Não é? Nasceu Arthur. Aniversário de casamento. Vem aqui. Se alguém embaixo tem aniversário de casamento, vem aqui à frente. Olha aí que coisa. Hoje. E é hoje. Quantos anos? 47 anos de casados, olha. Aqui à frente. Que coisa linda. Baixa mais pra cá vocês. Não, mas eu ia chamar. Ok. Então, queridos, hoje nós temos muita gente aqui agradecendo, pedindo, agradecendo e pedindo. Que bom, não é? O número que essas pessoas todas reconhecem que Deus é o Senhor das suas vidas. Amém?
Então, querido, nós vamos, neste momento, nós vamos orar, não é? Eu gostaria de chamar aqui, eu queria, Pastor Brito, eu queria que o senhor orasse. Pastor Brito, eu queria que o senhor orasse. Agradecendo pelos aniversariantes, o senhor é um deles, então tem motivo para agradecer. Agradecendo as pessoas que estão aniversariando ali, agradecendo a Deus, esses aqui, aqueles que estão pedindo aniversário de casamento, 48 anos de casado, e os aniversariantes, que o senhor é um deles. Espero não me esquecer, tanta gratidão e tanto pedido, né? Irmãos, realmente eu passei por risco de derrame nessa cirurgia. A minha pressão chegou a níveis que alarmou o médico e ele teve que chamar a atenção do médico que toma conta da pressão. E depois, aquelas dificuldades que eu tinha que acordar umas 4 vezes por noite a minha esposa para me ajudar a levantar e ir até o banheiro. Realmente não foi fácil, eu já operei de próstata, mas essa aí foi muito mais sofrida do que a própria raspagem da próstata. Por isso eu tenho muito a agradecer a Deus, agradecer a irmã pelos vários telefonemas, outras coisas, o irmão Alexandre, o irmão Antônio, o irmão Celso e outras pessoas que estavam orando aqui por mim. Muito obrigado, isso tudo foi conforto, muitas vezes conforto, até da Bahia me telefonaram. A minha esposa andou espalhando aí que eu estava operado. Mas muito obrigado. O médico só disse para eu não pregar, para não fazer força no diafragma e prejudicar. Então eu vou falar bem baixinho. Senhor, nosso Deus e Pai, Tu és maravilhoso, Tu és digno de ser adorado, Tu és um Deus amigo, e amigo está sempre do lado do seu amigo. Tu és um Deus que nos acompanha nas horas das dificuldades, e quanto maior é a dificuldade, mais pertinho de nós Tu estás. Obrigado, Deus, obrigado porque me livraste de um derrame ou de algo que poderia ser prejudicial até para o meu viver cotidiano. Obrigado também porque essa cirurgia, cada dia, estou melhor do que ontem e amanhã estarei melhor do que hoje. Obrigado, Senhor. Agora, Pai, agradecemos-Te por todos estes aniversariantes que Deus concedeu o privilégio de nascer em maio. Que mês bonito, maravilhoso, lindo, cheio de flores, cheio de romantismo, de coisas que alegram nossos corações. Agradecemos também este casal que já passa de 40 anos de felicidade conjugal, quando o amor de ontem não tem diferença do amor de hoje, continua o mesmo amor. E olha que com o passar dos anos é muito mais difícil conviver com o marido do que logo nos primeiros dias, porque as pessoas mudam, e mudam de 7 em 7 anos, todas as células, e com elas também muito da nossa personalidade e das manias que passamos a ter. Obrigado, Senhor, porque esta igreja se preocupa com aqueles que estão sofrendo. E isto, Senhor, porque a serva de Deus, que administra essa parte da consolação, do amor, da cesta básica, de buscar auxílio para os que estão sofrendo, enfrenta e lidera e leva as pessoas a contribuírem de uma maneira prazerosa, fraterna e amiga. Também Te agradecemos, Senhor, pelas pessoas que estão aqui, dando graças a Deus pelo quanto foram abençoadas nesses últimos dias, ou na bênção que estavam clamando dia e noite por ela.
E estas outras pessoas que pedem, que suplicam, que clamam, que estão aos teus pés, Senhor, de joelhos, na calada da noite, no derramar das suas lágrimas, pedimos, Pai, que elas sejam atendidas, porque o estender das suas mãos é uma forma de dizer: Pai, põe aqui na minha mão a súplica que te faço. A semelhança daquela Ciro-fenícia, elas esperam que Deus lhes abençoe, independente de todas as dificuldades que possam haver, mas Deus é maravilhoso, bondoso e poderoso para fazer muito mais do que estamos pedindo. Por isso, Senhor, esta igreja, que é para a cidade, também é para os seus membros, é para os que sofrem, é para aqueles que estão suplicando, é para Deus, é para a glória de Deus. Que Deus abençoe o pastor dessa igreja, abençoe a sua esposa, que é 50% do seu ministério. Ele costuma dizer até mais, mas que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Que Deus continue abençoando os irmãos. Que no próximo domingo vocês estejam do lado de cá para agradecer. Ok? Deus abençoe vocês. Vamos cantar parabéns? Com alegria celebramos neste dia as bênçãos concedidas aos nossos irmãos, e na certeza que Cristo é o nosso guia, celebraremos eternamente então. Parabéns, parabéns, viver pra Cristo é ter paz e ser feliz, multiplicar o amor de Cristo e colher os frutos, o desejo da Bíblia de São Luís. Parabéns, parabéns, viver pra Cristo é ter paz e ser feliz, multiplicar o amor de Cristo e colher os frutos. É o desejo da Bíblia de São Luís, é o desejo da Bíblia de São Luís, é o desejo da Bíblia de São Luís. Que o Senhor continue abençoando a vida dos irmãos, com muitos anos de vida, com muitos anos ainda de casamento, e que vivam para a glória do Senhor. Queridos, eu queria, antes de passar para Bruno aqui, eu queria dizer para os irmãos estão vendo, essa caixa branca aqui, essas caixas brancas aqui, foi sugestão do Ministério de Misericórdia, em uma das reuniões, para estimular a igreja a trazer gêneros alimentícios para doarem no ministério, né? Então, muitos irmãos no domingo ficam: olha, eu trouxe isso, onde é que eu boto? Onde é que eu boto isso? Onde é que eu boto isso? E às vezes fica lá de lado aqueles que trazem na secretaria. Então você vai trazer e colocar nessas duas caixas aqui suas doações. Cada domingo traga sua doação e coloque na hora do ofertório. Quando você vier trazer teu dízimo, sua oferta, coloque também a sua doação para o Ministério de Misericórdia. Tá bom, queridos? Hoje elas estão vazias, porque os irmãos não sabiam, né? Mas nós queremos também falar sobre a nossa doação de sangue. Priscila, vem aqui, por favor. Nós estamos pedindo aos irmãos para que os irmãos consigam pessoas para doar sangue. Ou se você pode doar, você se candidate a doar sangue, não é? Priscila se candidatou, me ligou essa semana e amanhã Priscila vai doar sangue. É o primeiro resultado que nós temos da nossa campanha. Eu espero que no próximo domingo a gente chame 10 aqui na frente para dizer que vão doar sangue também. Amém, queridos? Então, Priscila, que Deus te abençoe e que você continue com esse coração bondoso. Tá bom? Queridos, e também eu queria lembrar os pais das crianças até 12, 13 anos de idade, que nós temos ensaio hoje, às 17 horas, para a música que eles deverão cantar domingo. Olha como são as crianças, né?
Eu já coloquei no grupo dos Filhos do Rei. Algumas crianças eu já consultei, estou estudando em casa. E hoje nós vamos ter ensaio às 17 horas. Porque infelizmente os sábados à tarde estão cheios. E muitos juniores estão fazendo curso de Libras e não podem participar do ensaio. Então hoje às 17 horas, traga seu filho para participar do ensaio, para a apresentação do Dia das Mães. Muito obrigada. Amém. Nós teremos agora os nossos avisos e comunicações com o PIB+. Olá, amada igreja. Fique atento ao que acontece em nossa comunidade de amor. Nesta terça-feira, temos um encontro marcado para compartilhar nossos motivos de gratidão e interceder por diversos pedidos. É o nosso culto de oração às 19h30. Participe! Convocamos toda a igreja para viver o chamado de proclamar a verdade ao mundo. E neste sábado, dia 13 de maio, estaremos realizando mais um impacto evangelístico na Praça da Saudade, Madre Deus. A programação começa às 16 horas com evangelismo nos arredores da praça e às 18 horas teremos um culto com louvor, teatro, dança e mensagem da Palavra de Deus. Participe! Nossa igreja completa nesse mês 115 anos de proclamação do Evangelho. E nós convidamos você para esses dias de festa e reflexão. A conferência de aniversário da PIB São Luís acontecerá nos dias 21 de maio, às 9h30 e 18 horas, e 22 e 23 de maio, às 19h30, com o tema Proclamemos a Verdade ao Mundo, e preleção do pastor João Emílio Cutes. Prepare-se e convide sua família e amigos para celebrar a Deus e ouvir mensagens abençoadoras. O mês de julho está se aproximando e com ele vem chegando a temporada de acampamentos infantis que acontecerá no CT Laura Brito Raiol. Serão dias repletos de brincadeiras, atividades educativas e momentos de comunhão com Deus. Nossa temporada terá o Acampa Kids para crianças de 4 a 8 anos e que acontece nos dias 6 a 9 de julho. E o Acampa Júnior para crianças de 9 a 12 anos e que acontece de 13 a 16 de julho. As inscrições já estão abertas e as vagas são limitadas. O valor da inscrição individual é R$ 240. Mas se você tiver mais de uma criança na família, cada uma se inscreve pelo valor de R$ 220. E quem se inscrever ainda em maio poderá parcelar em até 3 vezes. Não perca essa oportunidade de proporcionar momentos inesquecíveis para as suas crianças. Inscreva já o seu filho nos estandes após o culto. Doar sangue é um ato de amor que salva vidas. Milhares de pessoas em todo o país precisam de transfusões sanguíneas diariamente, seja por causa de cirurgias, acidentes ou doenças graves. E é graças a doadores como você que essas pessoas têm as chances de sobreviver e de se recuperar. Prepare-se para o nosso mutirão de doação que acontecerá no dia 15 de julho em nossa sede. Convide mais pessoas para apoiar essa causa. Salvar vidas está no meu e no seu sangue. O PIB+ fica por aqui. Acesse o nosso site e siga a PIB nas redes sociais para acompanhar mais novidades. Tenha uma ótima semana e que Deus abençoe a sua vida. Eu queria saber dos irmãos que estão aqui no culto de hoje, quem estava presente ontem no nosso evangelismo. Levanta sua mão. Ó, que coisa bonita. Nosso culto foi uma bênção. Nós tivemos a oportunidade de estar lá na Praça da Macaúba e o culto foi maravilhoso. Eu tenho certeza que vidas ali foram alcançadas pela mensagem de Cristo, a mensagem que salva, a mensagem que cura e que liberta. Hoje nós tivemos alguns irmãos que estavam ontem, que escutaram a palavra, os louvores, as ministrações que nós tivemos ontem e estiveram conosco aqui no nosso café da manhã, na EBD e no culto. E que bom que
muitos dos nossos irmãos estiveram engajados nessa causa. E neste sábado, eu quero reforçar para vocês, nós vamos ter mais uma vez um culto, um impacto evangelístico, dessa vez ali na Praça da Saudade, a Praça do Cemitério do Gavião, aqui na Madre Deus. Nós vamos mais uma vez compartilhar a palavra de Deus com aquelas pessoas da região, e nós vamos compartilhar vida ali também. Nós vamos compartilhar testemunhos. Eu tenho certeza que toda a igreja está empolgada para nós fazermos isso e proclamarmos a verdade ao mundo. Amém? Amém? Espero todos os irmãos lá mais uma vez. A partir das 4 da tarde nós estaremos evangelizando, e às 18 horas nós vamos ter mais um culto com dança, teatro, louvor e o principal, a palavra de Deus, a mensagem da palavra de Deus que traz alento para as nossas vidas. Amém? Um último aviso que eu quero dar para vocês é que hoje, depois do culto, nós vamos ter feijoada. No domingo passado a gente avisou no PIB+, e hoje nós teríamos a feijoada após o culto. Não perca essa oportunidade da gente saborear um prato delicioso na comunhão dos nossos irmãos. A venda vai acontecer aqui do lado, depois do culto, tá bom? Conto com a contribuição dos irmãos e vamos almoçar juntos. E eu quero convidar a igreja a louvar conosco. Essa canção é uma canção nova no nosso repertório. Eu quero convidar você a exaltar, a refletir nessa canção. Se você conhecer, cante conosco, mas reflita. E nessa manhã nós estamos declarando que o nosso Deus, que nós queremos estar perto dele, que ele é um Deus poderoso. E ele é, irmãos, o grande eu sou. Ele é poderoso, ele é vencedor. E nós vamos mais uma vez exaltar o seu santo nome. Sei que és real e vives em mim. Eu quero ouvir anjos cantar em uma só voz. Aleluia, Santo, Santo, poderoso, grande eu sou, que é digno, não há outro, poderoso, grande eu sou, o grande eu sou. Jesus é o Rei dos Reis, não há poder maior, nada resistirá ao seu poder e à
poderoso, Ele é o grande eu sou. Não há outro como o nosso Deus. Nada, nada, absolutamente nada tem poder diante do nosso Pai. E nós cremos nisso, nós cremos que Ele é o Deus que cura, que salva, que liberta. É o Deus que cuida de nós, que tem todo o poder desse universo, amém? E nós precisamos viver essa verdade. Tome para o seu coração. Ele é o grande eu sou, tudo está nas mãos dEle. Entregue os seus problemas, as suas dificuldades, os seus desejos na mão do nosso Deus, pois Ele sabe o que é melhor. A vontade dEle é boa, perfeita e agradável, amém? Quero ler com os irmãos o texto que se encontra lá em Hebreus 10, 24 e 25. Eu gosto muito desse texto. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. É muito bom nós estarmos aqui na casa do Senhor nessa manhã, reunidos para, em uma só voz, declarar que o nosso Deus é santo, para reconhecer que Ele é o Senhor de nossas vidas, não é mesmo? E é muito bom estarmos aqui com os nossos irmãos. E eu tenho certeza que nessa manhã nós temos algumas pessoas que estão nos visitando e a gente quer muito te conhecer. Você pode levantar a sua mão para que a gente possa te conhecer? Temos um irmão ali, seja muito bem-vindo. Outra aqui também, bem do lado, seja muito bem-vinda. Tem uma lá atrás, seja muito bem-vinda, minha querida. Tem mais alguém nos visitando? Eu vi lá na galeria, tem gente, embaixo da galeria tem gente visitando a gente. Tem duas pessoas aqui na frente, no final da galeria, embaixo, né, visitando. Sejam muito bem-vindos. É muito bom ter vocês aqui conosco. Recebam um abraço da nossa igreja. Quero convidar você que está do lado, que você viu a pessoa que está nos visitando, dê um abraço, um aperto de mão caloroso e diga que Deus te abençoe. É muito bom estarmos aqui na casa do Senhor. É muito bom ter a sua presença aqui e compartilharmos do Deus vivo, o Deus que salva, o Deus que cuida de nós e cuida de você também. É muito bom ter você aqui conosco, que Deus nos abençoe. Você também está nos acompanhando em casa, que Deus abençoe a sua vida. É muito bom ter você aqui conosco, nos acompanhando pela transmissão em vídeo, e esperamos ter você aqui também presente para mais uma das nossas celebrações. Que Deus nos abençoe. A palavra de Deus diz lá em 2 Coríntios 9, 7: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. É realmente uma alegria podermos contribuir para o crescimento do reino de Deus, para abençoar a obra que abençoa vidas através das nossas contribuições também. Que nós tenhamos o coração aberto para orar, interceder pelas pessoas que estão enviando, que estão sendo enviadas para proclamar o Evangelho em todos os lugares da terra, mas que nós também tenhamos esse espírito de contribuição, esse desejo de contribuir para que o reino do Senhor cresça e que o nome dele seja engrandecido em toda a terra. Nossos irmãos estão aqui na frente, você pode deixar a sua contribuição, o seu dízimo, a sua oferta. Essa é uma responsabilidade da membresia da igreja, mas você que está nos visitando, não se sinta constrangido a participar. Você também pode contribuir pela chave, pelo QR Code que está na tela, que vai estar na tela, enquanto nós estivermos cantando, e logo após nós vamos orar agradecendo. Como fruto do amor de Cristo.
Vamos orar agradecendo. Feche os seus olhos. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela Tua provisão, pelo Teu cuidado em nossas vidas, Pai. Obrigado porque hoje, nessa manhã, vários irmãos puderam dedicar as suas ofertas, Pai, os seus dízimos a Ti, Senhor, entendendo que mais do que uma responsabilidade, Pai, é um prazer poder contribuir na Tua casa, Senhor, poder contribuir para o mantimento deste local, para abençoar a vida daquelas pessoas que têm anunciado o Teu Evangelho, Pai. Que não nos falte esse ânimo para Te servir através das nossas contribuições também. Que nós tenhamos esse prazer, Pai, e esse privilégio por muitos e muitos tempos. Que o Senhor possa também, Pai, abençoar aquelas pessoas que hoje não puderam contribuir, mas que numa próxima oportunidade eles tenham esse mesmo prazer, essa mesma alegria de Te servir, Pai, através da dedicação dos dízimos e das ofertas. Senhor, continua abençoando a Tua igreja, abençoa as mãos que vão cuidar desses recursos, Pai, que eles possam realmente abençoar vidas através de tudo que esses irmãos têm contribuído. Nos cuida, Pai, durante esse restante de dia, prepara os nossos corações para ouvir a Tua mensagem, assim nós choramos em nome de Jesus, amém. Queria convidar o irmão Linaldo, hoje ele vem fazer mais uma inspiração musical nessa manhã. Nós vamos adorar a nosso Deus através da ministração dele também. Opa, está na altura. Pastor Elezé, pastor Watson, pastor Diego, outros pastores presentes, irmãs, irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos nós. Da última vez que estive aqui, eu fiz vários agradecimentos, mas omiti involuntariamente a visita que fez à minha residência, duas irmãs, amigas, acompanhadas de outra irmã, não menos amiga. Elas foram à residência orar conosco, comigo e minha esposa, pelo meu pronto estabelecimento, pela cirurgia que eu devia fazer 2 dias depois dessa visita. Muito obrigado a elas. Elas certamente já me desculparam, mas eu não havia me desculpado a mim mesmo pela omissão. Também quero agradecer às pessoas que costumam me incentivar a continuar tocando, gostando da música que eu faço e louvo a Deus. Agradecemos a todas as pessoas, todos aqueles que continuam cantando comigo quando eu estou tocando. Muito obrigado a todos. Eu quero parabenizar a igreja pelos seus 115 anos que vai se completar este mês. Parabéns a todos que compõem essa grande igreja e ao Senhor Deus que a abençoa ricamente. Quero também que o Senhor Deus possa também abençoar os irmãos e os parentes dos irmãos que estão doentes, que Ele possa recuperar a sua saúde. Que Deus abençoe a todos. Agora nós vamos tocar uma música e espero que os irmãos me ajudem cantando comigo. Que Deus me abençoe. A música é Descansarei. Está funcionando? Tá. Não sei. Tá. Está funcionando?
Alô? Bom dia, meus irmãos. Olha, um dia desse eu vou vir para cá para o irmão tocar e eu vou cantar. Elivane fez... Não sei por que essa risada. Meus irmãos, queria convidá-los a abrir as suas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 1. Aliás, desculpe, capítulo 5, Lucas, capítulo 5, versículo 1.
Lucas 5:1. Eu vou pedir para os irmãos permanecerem com essas Bíblias abertas nesse texto. Diz assim: certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava ao povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais profundas, e a todos lancem a rede à pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem estás dizendo isto, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que a rede começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro lado para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeus, sócio de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós te pedimos, Senhor, nos faça compreender a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, esse texto, ele começa aí com uma afirmação que é muito interessante. Lucas 5:1 diz: uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Eu tenho ouvido algumas pessoas falarem, já falei sobre isso aqui outras vezes, eu tenho ouvido algumas pessoas falarem dizendo assim: olha, o povo não quer ouvir a palavra de Deus, o povo é resistente ao evangelho, as pessoas não querem saber de Deus. Mas isso não é verdade, é o contrário. Nós como discípulos, nós como filhos, nós como servos, como pessoas que foram chamados por Deus para frutificar, nós muitas vezes temos tido uma atitude passiva e não temos respondido positivamente ao chamado de Jesus. Ontem nós estivemos aqui na Praça da Macaúba, e aí eu sei que o nosso irmão pediu para você levantar a mão, mas eu vou pedir para ficar em pé os que foram até lá ontem. Só os que foram evangelizar na Praça da Macaúba. Fique em pé. Quem foi lá? Muito bem. Nós tínhamos mais gente lá. Amém. Podem ficar sentados. Agora eu queria que ficassem em pé as pessoas que ontem receberam a porção da Bíblia, foram convidados e vieram hoje aqui. Se coloque em pé, só para a gente. Se você estiver do lado dessa pessoa, fique em pé do lado dela. Quem está aqui que são os nossos convidados? Não sei se eu li ali algumas... Cadê o Francisco? Onde é que está o Francisco? Acho que o Francisco ficou só para a escola bíblica, que eu não estou olhando ele ali. Tem mais alguém que esteve conosco lá? Hoje pela manhã, nós tivemos aqui pelo menos 4 pessoas que participaram, que receberam a porção da palavra de Deus. Aconteceu um negócio interessante, que no final nós oramos, não só por aqueles que estavam ali na praça, mas oramos também por os que estavam nas casas. E um senhor que estava lá, ele desceu, trouxe 2 refrigerantes de 2 litros e disse assim: olha, eu estava na minha casa, eu ouvi a oração, e aquela oração tocou profundamente a minha vida, e eu queria trazer isso aqui para dar para você.
seu pastor, eu queria entregar isso aqui para a gente tomar. Eu nem estou tomando refrigerante. A barriga está um pouquinho grande, então eu tenho que fazer uma dieta. Mas eu não podia fazer aquela desfeita. E eu perguntei assim, quem quer receber a Bíblia? Muitos responderam que sim. E eu perguntei, quem gostaria de estudar a Bíblia? Muitos responderam que sim. Meus amados, nós devemos entender, compreender isso de forma clara, é que é necessário que haja conversão na igreja. Mas a primeira conversão da qual nós estamos falando, não a conversão de quem não ouviu a palavra de Deus, mas a conversão daqueles que ouviram a palavra de Deus. Se nós nos convertermos, eu e você, e se nós formos na direção da vontade do Senhor Jesus Cristo, se nós nos dispusermos a fazer como fez Pedro, pode ter certeza absoluta que não vai faltar, aliás, que vai faltar lugar no barco. E o barco é a igreja. O mar é o mundo. Os pescadores são os discípulos de Jesus. E a ordem é clara. A ordem é clara. Lancem as redes ao mar. Meus irmãos, cada dia que passa, eu tenho visto que a quantidade de pessoas que têm vindo para os cultos tem aumentado. E glória a Deus por isso. E eu sei que vai aumentar mais e mais. Mas duas coisas nós temos que nos dispor a fazer. Uma, e essa daí ninguém vai fazer por mim e nem por você, é dar uma resposta ao Senhor Jesus Cristo. Esse texto começa dizendo que o que acontecia com a multidão? A multidão estava querendo ouvir o que, gente? O que a multidão queria? Eu não li direito não, porque eu estou para meio de vista. O que diz lá? Vamos ler junto. Certo dia, e uma multidão o comprimia de todos os lados para o quê? Ouvir a palavra. De todos os lados para ouvir a palavra. E hoje não é diferente. Uma senhora aqui, ela estava sentada lá, mas as colegas dela disse que queria receber a palavra. Eu cheguei perto dela e disse o seguinte: olha, quanto tempo a senhora mora aqui? Há muito tempo. A senhora sabe que tem uma igreja ali? Eu disse, sei que tem uma igreja ali. Quantas vezes a senhora visitou essa igreja? Eu nunca visitei essa igreja. Eu digo, por que você nunca visitou essa igreja? Ela disse uma coisa que a gente já ouviu falar muitas vezes. Ela disse, porque aquela igreja é para pessoas ricas e eu sou pobre. E eu disse, olha, eu estou aqui vestido como rico, porque a gente até não é rico, mas às vezes se veste como rico. E às vezes o cara é rico, mas se veste como pobre. Eu sou coerente com o que eu sou. Então eu me visto como pobre, então eu vou estar me vestindo como rico. E aquela senhora, então, ela manifestou algo muito importante que a gente precisa estar atento. Nós estamos numa região da cidade de São Luís, que está assim de gente ávida para ouvir a palavra de Deus. Mas essas pessoas, elas olham para nós e entendem que nós os consideramos, ou que nós os consideramos, né, inferiores a nós. E aí alguns irmãos disseram o seguinte, olha, o que eu ouvi de um irmão, pastor, logo, logo, o pessoal da igreja vai sair daqui tudo e vai para o Araçagi e vai... Eu digo, minha irmã, os que forem para o Araçagi vão abrir vaga para aquelas pessoas que vierem para cá. Sabe por quê? Porque o nosso primeiro campo missionário tem que ser aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Nós não podemos ignorar isso. Diz a Bíblia que a multidão comprimia Jesus de todos os lados. E nós estamos olhando para a avenida, e na avenida só passa carro. Na avenida só passa carro. Aqui atrás tem crianças, aqui atrás tem mulheres, aqui atrás tem adulto, aqui tem pessoas que precisam ter uma experiência pessoal com Cristo. Essa é a primeira coisa. A primeira coisa que nós precisamos entender é que é necessário que haja conversão. E quem deve se converter? Quem deve se converter somos nós. Veja que a primeira coisa que Jesus faz é um convite a Pedro. Jesus está pregando, a multidão está se aproximando de Jesus e Jesus não tem mais espaço.
E Jesus faz uma proposta, faz um pedido: eu posso entrar no barco de vocês? E Pedro estava lavando as redes. Dia difícil, noite difícil. E Jesus: não, tudo bem, você pode entrar na rede. E eles entram na rede, não, desculpe, no barco. E ele entra no barco. A primeira parte é um convite. Nenhum de nós que estamos aqui somos obrigados a aceitar que Jesus entre em nossas vidas. Pedro poderia dizer não. E aquele não era o primeiro encontro de Jesus com Pedro. Pelo contrário, no livro de João diz que Jesus já havia curado a sogra de Pedro. No livro de João diz que que Pedro já havia respondido positivamente ao chamado de Jesus. Mas sabe, Pedro era aquele indivíduo que ora estava, ora não estava, e ele dizia assim: não, hoje eu vou pescar, mas amanhã eu vou estar com Jesus. E Jesus faz então um chamado que era decisivo: eu posso entrar no barco? E a nossa vida é esse barco. Mas depois que Jesus entra no barco de Pedro, que entra nos negócios de Pedro, aí Jesus não vai mais fazer convite. Jesus não vai mais pedir permissão, Jesus passa a dar ordem. E Jesus dá duas ordens para Pedro. Primeiro, diz a Pedro o quê? Leva o barco para o meio do mar. É uma ordem, não é um pedido. E a segunda é: lance a rede ao mar. Meus irmãos, porque quando nós aceitamos Jesus Cristo verdadeiramente como Senhor e Salvador, Jesus não tem mais conselho para dar para a gente. Não tem mais conselho. Jesus não tem mais pedidos para fazer para nós. Jesus tem ordem para nos dar. E Ele vai dizer: sabereis que vós sois os meus discípulos, se fizerdes o que vos mando. Meus amados, daqui a 2 semanas, nós teremos as conferências de aniversário da igreja, 115 anos de aniversário. E eu quero dizer para você e para mim, nós podemos ser negligentes à convocação de Jesus. Não tem aqui ninguém que esteja tão velho que não possa ir, ou tão jovem que não possa ir. Lá nós tivemos idosos. Ai, pastor, eu não posso ir. Por quê? O problema é na perna? Tudo bem. O problema é no braço? Mas se for na vista, alguém vai pegar no teu braço e tu vai junto. Os pais precisam ir com os filhos com os pais, os jovens precisam ir. Nós poderíamos ter muito mais pessoas lá do que tivemos. Mas muito mais. Sabe por quê? Porque a nossa agenda tem que ser prioritariamente responder ao chamado de Jesus. Há uma coisa interessante quando nós vemos essa passagem. E eu quero falar então rapidamente sobre 3 coisas para a gente não demorar muito. Primeira coisa, existe uma multidão sedenta pela palavra de Deus. Amém? Amém? De verdade? De verdade. Amém? Eu quero dizer para vocês, e eu sei que Deus está preparando esse tempo para a gente também aqui no centro. Eu comentei aqui, olha, a Barreirinha não tem lugar onde botar o pessoal, Recanto não tem onde botar o pessoal, Araçagi não tem onde botar o pessoal. Nós estávamos com 50 cadeiras, passamos para 70 cadeiras, passamos para 100 cadeiras e agora nós vamos comprar 120 cadeiras e sabemos que não vai ser suficiente. Deus vai fazer com que nós tenhamos 2 cultos ali. Essa igreja tem batizado todo mês, tem batismo na igreja. Todo mês tem batismo na igreja. Quem sabe disso aqui? Se você é da igreja, você não sabe disso, é porque você não está envolvido na sua igreja. Toda terça-feira nós temos batismo. Toda terça-feira. Próxima terça-feira, toda primeira terça do mês. Próxima terça-feira do mês, nós temos pelo menos já 3 batismos agendados. 3 batismos. Deus está trabalhando. Deus está despertando um povo para cumprir a sua missão, porque Deus tem compaixão por aqueles que estão com fome. Tem gente passando fome. Você sabia disso? Aqui nós temos a cesta da misericórdia, que esse baú ficou muito bonito, vou levar para casa. Isso aí dá um negócio chique para botar lá em casa.
As pessoas estão com fome. Mas a gente está achando que é cesta básica, é sopa. Não é essa a maior fome. Essa cesta básica aqui, prioritariamente, é para ajudar as pessoas que estão na igreja. Não é fazer programa para sustentar a comunidade lá fora. Nós não vamos fazer só pão, nós não vamos distribuir brinquedo, nós não vamos fazer nada disso para essa comunidade. Porque às vezes as pessoas querem a palavra de Deus e nós queremos dar outra coisa para ela, porque nós não temos aquilo que é para dar. A Bíblia diz que o coração fala, a boca fala daquilo que está cheio o coração. Se o nosso coração está cheio de outras coisas, é isso que nós vamos comunicar. E eu achei interessante que nós nem fomos para entregar a Bíblia. Olha como é que Deus faz. Nós estávamos ali, entregamos o folheto, onde estava lá no meio do negócio, veio um rapaz de moto, eu não sei se ele está por aí, o irmão, que é dos Gideões. Aí ele disse, pastor, diga, seu pastor? Eu digo, sou pastor. Eu digo, olha, eu trouxe uma caixa de Bíblia aqui para o senhor entregar. É Deus movendo as pessoas. Os planos de Deus, os projetos de Deus são maiores e melhores do que os meus projetos e os seus projetos. Eu disse, rapaz, olha as Bíblias aqui para entregar. Eu até tinha pensado nas Bíblias, mas eu pensei no preço das Bíblias. A Bíblia está um negócio caro. Para a gente entregar a Bíblia, como é que é? Aí, eu não sei quem foi que disse, se foi... o nome dela, Débora, ou se foi Letícia, olhou que aqui tem dito que não pode... comprar, o senhor comprou? Eu digo, eu não comprei, foi dado. Deus movendo pessoas, e aí se sai para distribuir para todo mundo. Nós não vamos distribuir para todo mundo, é só para quem quiser, porque às vezes nós pegamos o Evangelho, a palavra de Deus, e transformamos numa mercadoria barata, que a gente está dando para eles aquilo que não querem. E é interessante que quando Jesus fala e ele prega e ele anuncia o Evangelho, Jesus não insiste com quem não quer. Pastor Nelson, ontem, na ministração dele, falou sobre pessoas que rejeitaram. A Bíblia diz que teve pessoas para quem o Senhor Jesus Cristo disse, olha, você quer me seguir? Deixa tudo que tu tens, para lá e me segue. Deixa os mortos enterrar os seus mortos. E nós queremos um Evangelho aonde nós acreditamos que é a persuasão da nossa palavra, que é a nossa capacidade de articulação que vai convencer as pessoas. O Espírito Santo de Deus vai adiante de nós e ele vai preparando a mente, o coração dessas pessoas para que elas sejam quebrantadas e da forma certa e no tempo certo elas irão se curvar. Não é a minha capacidade intelectual nem a sua. Não é uma pregação persuasiva que leva as pessoas a terem uma experiência com Cristo. Jesus está nos dizendo que Ele tem muita gente, para a gente aqui do lado, uma multidão. Mas é preciso que a gente se disponha, em primeiro lugar, a responder positivamente ao seu chamado. Segunda coisa que a gente aprende aqui, é que existe uma ordem a ser cumprida. Lucas capítulo 5, versículos 4 e 5. Lucas 5, 4 e 5. Tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais profundas. Vá para onde as águas são mais profundas. E às vezes nós queremos pescar onde é mais raso. Eu não sei nadar. Quando eu ia para Santa Maria, comunidade quilombola onde o papai morava, eu ia pescar. Eu, Ana Luísa, o Aibson Filho. E a coisa mais fácil que tinha é pescar piranha. Eu pegava um pedacinho que sai caro. Você bota um pedacinho de carne, fica no lugar onde não está balançando muito e joga para lá, sacode um pouquinho, piranha dá uma mordida, você puxa e ela já está aqui com você. É fácil pescar piranha. Mas se você quer pescar coisa melhor, você tem que entrar no barco e ir para mais longe. Quem é pescador sabe que os pescadores de verdade, eles pegam um barco e vão para o alto mar e passam a noite inteira pescando. Eu tive uma experiência como essa, para nunca mais. Deus me livre de fazer isso ainda. Um colega meu, olha, é bom a gente sempre fazer a coisa pela primeira vez. Vamos pescar, eu digo, vamos embora. Aí como é que é? Não, vem e eu, na minha cabeça, de pescador experiente, eu digo, rapaz, acho que a gente vai ficar numa ponte, jogando. Rapaz, me botaram num barco, eu acho que era menor do que aquele baú ali, cheio de gente.
Aí eu digo, e aí onde é? Não, vamos aqui. Eu disse, rapaz, eu não sei nadar. Eu disse, não, mas aprende, é rapidinho. Eu digo, rapaz, meu Deus do céu. Quando chega lá no meio, tinha uns peixes que tem um olho grande e sai pulando, a gente chama de traioto, né? E eles pegavam aquele peixe com facilidade. Sabe onde é que isso era cozido? Era cozido no barco. E sabe com que água? Com a água do mar. Esse negócio aqui não tinha álcool gel. Tinha álcool gel para... Não tinha nada disso. E aquela noite, praga, né, mosquito, muriçoca, sei lá, como é o nome que você chama, né, diz que ninguém chama, eles vêm mesmo de graça. E a gente ali no meio do mar pescando. Gente, eles sorriam, se divertiam. E a minha cabeça, meu Deus do céu, que hora esse pesadelo vai passar? Estava agoniado, não vou mentir para vocês, eu não sou a pessoa de ter medo, mas pânico às vezes pode dar. Esse era um caso de pânico. E aí eu voltei, e aí eu fiquei pensando assim, como a gente deve valorizar o trabalho dos pescadores. A gente chega, quanto é que é esse peixe? Ah, é 10 reais, está caro. Está caro, vá para o alto mar pescar, colocar em risco a tua vida. E Jesus diz, vá para onde as águas são mais profundas. Às vezes é preciso sair da nossa zona de conforto e ir atrás de lugares aonde você arrisca mais. Mas a água para onde eles foram, para nós era mais profunda. Mas para eles, que eram pescadores experientes, não era. Mas Pedro, primeiro, Pedro já sabia que Jesus era mestre. Não era a primeira vez que ele ouvia Jesus. Segundo, enquanto ele lavava as redes, ele ouvia Jesus falando, tendo acabado de falar. E se Pedro ouviu a ordem de Jesus, é porque também ouviu aquilo que Jesus falava. Jesus falou à multidão, mas falou também ao coração de Pedro. E por isso Pedro permitiu que ele entrasse no seu barco. E por isso agora Pedro faz isso. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Jesus, diz a Bíblia, pregava como quem tem autoridade. Às vezes nós pregamos, mas não pregamos como quem tem autoridade. Se der, né? E essa palavra é eficaz mesmo? Papá, pode ser. Alguns irmãos que são fundamentalistas olham para nós, batistas da Convenção Batista Brasileira, e ele diz assim, vocês acreditam que a Bíblia tem a palavra de Deus, possui a palavra de Deus ou é a palavra de Deus? Eu digo, olha, tirando a capa, os números que tem lá, que foram colocados, as introduções que tem em cada livro, o resto ali, tudo é palavra de Deus. A Bíblia não contém, a Bíblia é a palavra de Deus. E mais do que isso, a Bíblia ela é viva e eficaz. Agora, se você não acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, que a Bíblia é viva e eficaz, que as promessas de Deus se cumprirão na sua vida, que é uma promessa para você, que é uma promessa que é bem maior do que tudo que você tem aqui, como você vai falar sobre isso? A eficácia da palavra de Deus começa sendo verdade na minha vida. Pedro ouviu, Pedro acreditou. Mas Pedro, ele vai questionar e ele diz, Senhor, tendo trabalhado a noite inteira, nós não pescamos nada, mas sobre tua palavra lançaremos a rede. No versículo 4 diz, e Jesus diz, olha, e a todos lancem as redes para o mar. Preste bem atenção aqui nesse texto. Primeiro ele fala a quem? A Pedro. Depois ele fala a todos. Jesus, quando olha para Pedro, já sabe que Pedro era líder. Porque ele diz, para onde Pedro vai, os outros também o quê? Irão. Você é pai. Para onde você for, os seus filhos irão. Você é a mãe. Para onde você for, né, os seus filhos irão. Eu sempre me lembro assim, eu disse, rapaz, eu creio, e eu não tenho dúvida disso não, eu digo, eu creio, que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quando eu pensei nisso, meu pensamento era os meus irmãos. Até porque quando eu pensei nisso, meu plano não era casar. Casar é complicado. Casar não é para qualquer um, é para os fortes, e eu sou fraco, eu não quero casar. E aqui nessa igreja, quantas pressões eu não sofri, eu tenho que desabafar. Eu não quero apontar pessoas, até porque está sendo transmitido, eu acho que isso é constrangedor, mas que ficar dizendo para a Marineira, esse pequeno está te enrolando, né?
Larga logo ele, não sei o que mais e tal, dá mais um tempo. E um dia eu entendi que Deus podia fazer com que o meu casamento fosse melhor do que o casamento dos meus pais. Eu entendi que o que Deus estava propondo não era só para mim e para os meus irmãos, era para mim e para toda a minha descendência. Meus irmãos, se nós queremos, de fato, como líderes, que os outros façam as coisas, precisamos fazer primeiro. Você que é líder de pequeno grupo, por que você não esteve lá? Você que é líder de ministério, por que você não esteve lá? Você que é diácono, por que você não esteve lá? Você que é pai e que é mãe, por que não esteve lá? Quando os líderes se omitem, o povo vai fazer exatamente aquilo que nós fazemos. Nós precisamos de líderes comprometidos com a obra do Senhor e comprometido integralmente. Pedro se comprometeu no primeiro momento parcialmente. Parcialmente, ele já tinha andado com Jesus, já tinha deixado, mas agora o Senhor Jesus Cristo diz, olha cara, ou é tudo ou não é nada. Ou é tudo ou nada. Não adianta a gente achar que essa é aquela área da minha vida, eu vou colocar à disposição de Jesus. É tudo ou nada. Ninguém pode servir a dois senhores, diz a palavra de Deus, porque ou há de agradar a um e desagradar ao outro. Quando Jesus chama Pedro, primeiro, reconhece a sua liderança. E ele diz para Pedro, e depois diz para os outros. E é interessante que os outros vão. Jesus é estratégico. Jesus quer conquistar líderes, para que esses líderes possam influenciar pessoas. A segunda parte deste chamado, tem um comentário de Pedro que diz, Simão Pedro responde, mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar a rede ao mar. Meus irmãos, às vezes nós queremos alcançar pessoas do nosso jeito, da nossa forma. Deus tem a forma certa. Não é você que tem. É Ele que tem a forma certa. A gente acha que se colocar nas redes sociais, se botar no YouTube da vida, no Facebook, no Instagram, vai resolver. Olha, pode até ajudar, mas não vai resolver. Porque para alguém, de fato, ter uma vida com Cristo, precisa ser discipulado. E discipulado é uma relação pessoal. Ninguém discipula ninguém pela internet. E porque ninguém discipula ninguém pela internet, nós temos uma geração que não tem um compromisso real com Cristo. Aí eu estou no YouTube, pastor, eu estou gostando muito da pregação do Luciano Subirá. Eu acho que o Luciano subirá. E você? Eu acho que o Luciano subirá. E você, vai subir? Ah, pastor, eu gosto muito do Hernandes Dias Lopes, porque aquele homem fala assim, bonito, sabe? E tal. Eu gosto muito, né, do Augusto Nicodemos. Meus irmãos, essas pessoas são pregadores usados por Deus, mas não são os líderes de vocês, não são os pastores de vocês, não são os discipuladores de vocês. E se nós não compreendermos isso, seremos uma igreja fraca em muitas coisas. E sabe onde é que nós começamos sendo fracos? Na fidelidade ao nosso Deus. Deixa eu dar uma estatística para você. Menos de 150 pessoas são dizimistas fiéis nessa igreja. Menos de 150 pessoas são dizimistas fiéis nessa igreja. Uma vez eu fui pregar numa das nossas extensões e uma irmã me disse, pelo amor de Deus, pastor, não fala de dinheiro, porque se o senhor falar de dinheiro, esses irmãos vão ficar ofendidos. Aí eu digo, como é que é? Quando eu cheguei lá, eu disse, meu irmão, né, o líder de vocês pediu para não falar dinheiro, então eu vou falar aqui com vocês sobre isso, mas não fale para ele, não. Meu irmão, não tem coisa mais espiritual do que dinheiro. Qual era a coisa mais importante que Pedro tinha na vida dele? Eu vou dizer quais eram as duas coisas mais importantes: as redes e o barco. As coisas mais importantes para Pedro eram as redes e o barco. Com as redes e o barco, Pedro tinha o seu sustento, e o sustento dele era o peixe. E ele fez a maior pesca que ele já tinha feito na vida dele. E era uma pesca tão boa que encheu o barco dele. E ele teve que compartilhar com aqueles outros que, semelhante a ele, tiveram um dia ruim. Mas sabe quando ele termina aquela pescaria,
No coração de Pedro, a ideia não foi: ah, pai, vou pegar agora esse peixe, vender e vou comprar mais 2 barcos. Depois da grande pescaria, Jesus vira para ele e diz: olha, Pedro, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Pedro deixou as redes para trás, o peixe para trás, o barco para trás, e ele entendeu que os peixes agora que ele iria pescar eram homens. Qual era o símbolo do cristianismo a partir de então? É a cruz, é o peixe. Existe em Jerusalém uma das portas chamada Porta dos Peixes. Tem uma que é a Porta das Ovelhas. A Porta das Ovelhas é aberta, não tem tranca. A Porta dos Peixes é trancado pelo lado de dentro. Significa dizer que a Porta dos Peixes tem que ser aberta por dentro. E é uma porta de saída, antes de ser de entrada. A Porta dos Peixes era a porta do negócio. Peixe é sinônimo na Bíblia de multiplicação. Jesus multiplicou o quê? Pães e peixes. Jesus fez uma grande pescaria, pescaria de peixe. Jesus vira para Pedro e diz: eu vos farei pescadores de homens. Jesus não está falando sobre peixe. Jesus está falando sobre vidas que precisam ser alcançadas, transformadas pelo poder do Espírito Santo de Deus, usando vida de pessoas. Amém, meus irmãos? Amém. Mas não é para mim, é para outro. O quanto disso é para mim? O quanto disso é para você? No final, a última parte que nós vemos, Deus honra a obediência de Pedro. Porque Pedro ouviu, porque Pedro obedeceu, Pedro colheu. Presta atenção, Pedro, Senhor, tendo trabalhado a noite inteira, Pedro poderia dizer: olha, qual é a tua profissão? Ah, eu sou carpinteiro. Não, tu pode entender de pregação, mas tu não entende de pescaria. Pedro obedeceu. Às vezes o seu negócio não prospera porque você não obedece. E a gente entende isso que é pregação neopentecostal. Rapaz, o pastor está falando de pregação neopentecostal. Está dizendo que se a gente for fiel nos dízimos e nas ofertas, Deus vai dar dinheiro para a gente. Eu não estou falando sobre isso, mas também sobre isso. Porque tem gente que não é empregado e é dizimista. E não dá um centavo para a igreja. Porque dízimo não é só dinheiro. Dízimo são as primícias. O primeiro dia da semana é o começo do tempo e eu entrego para o Senhor. O meu filho é primícia e eu entrego para o Senhor. Fidelidade tem a ver com mais do que dinheiro. Mas a Bíblia sabe, Jesus sabe, que é pelo dinheiro que nós somos mais apaixonados. Porque com o dinheiro vem poder. Com o dinheiro, né, até o feio fica bonito. Tem um jogador de futebol que eu não vou citar aí, porque daqui a pouco a gente pode ser processado, mas eu fiquei olhando para comer, esse cara ficou bonito depois que ficou rico. Hein? Não sei quem é, eu não vou citar, quer que eu fale o nome da pessoa? Eu não sei, mas eu quero dizer para você que o dinheiro faz as pessoas nos querer mais. E talvez Pedro pudesse pensar agora: eu vou ser um homem rico e mais influente, porque Pedro obedeceu. Duas coisas podemos destacar aqui que Pedro creu. Pedro creu na onisciência de Jesus e Pedro creu na onipotência de Jesus. Pedro creu que Jesus sabia mais do que ele e Pedro creu que Jesus podia muito mais do que ele. E nessa noite eu queria fazer um convite para você. Não é obrigado você vir aqui, tá bom? Primeiro, eu não sei se entre nós tem alguém que ainda não tenha sido batizado, que talvez até tenha um compromisso com Jesus, mas é um compromisso tipo Pedro tinha. Amanhã se der eu vou, depois da manhã se der, quem sabe. E eu queria saber se você quer se batizar na próxima oportunidade. Levante a sua mão. Se você já é crente, crê no Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e deseja na próxima oportunidade se submeter ao batismo bíblico.
Levante a sua mão onde você estiver. Não se preocupe com os outros. Tem alguém? Não. Semana retrasada, eu estava pregando na nossa Gil, o irmão disse: pastor, eu queria me reconciliar, e o senhor não fez o apelo. Eu disse: é mesmo? Eu digo: rapaz, agora eu vou pregar só daqui a 15 dias. Quem vier aqui, Celso, tu vai pregar hoje, faz o apelo lá, tá ouvindo? Que tem gente lá, e a pessoa quer assumir publicamente seu compromisso. O segundo apelo que eu quero fazer para você, sábado que vem, na Praça da Saudade, nós teremos uma grande ação evangelística. E eu queria que você mexesse na sua agenda, nas suas prioridades, e que você estivesse lá. Eu queria que você estivesse lá. O mar está cheio de peixe, mas tem que ter gente no barco, e tem que ter gente que puxa as redes. E eu queria convidar todos os irmãos que foram essa semana para vir aqui à frente. Todos que estiveram conosco, queria convidar para vir aqui à frente. Os que foram. Todos que foram aqui à frente. Teve irmão que foi e que não teve condição de sair para evangelizar ali, rodando ali tudo. Mas ficou sentado lá e viu uma grande ação de Deus ali no meio. Todos os irmãos que foram. Eu queria perguntar para esses que estão aqui, que foram, vão estar lá de novo ou não? Foi bom ou não foi bom? Foi bom, não foi? E eu queria fazer um desafio para você. Se você deseja e de fato quiser ir conosco no próximo sábado, se acontecer alguma coisa, você não puder ir, é problema de Deus. Tá? Uma vez alguém disse assim: pastor, mas como é que eu vou dizer que eu vou e se eu morrer? Eu digo: se você morreu, bom para você e bom para nós também. Porque era a vontade de Deus. E eu queria que nós vamos louvar ao nosso Deus. Quantos aqui creem que essas festas de aniversário de 115 anos da igreja, nós teremos a igreja cheia de convidados? Diga amém. Amém? Nós vamos louvar ao nosso Deus. E se você quiser estar junto nesse processo, eu vou convidar você para vir aqui à frente. E nós vamos orar ao nosso Deus, dizendo: Senhor, usa-nos. E faz, Senhor, a Tua palavra em nós. Vamos colocar em pé. Enquanto nós estivermos louvando a Deus, eu quero desafiar você a vir e dizer: Senhor, eu vou estar lá. Se você não quiser, não fique constrangido, não. Não é com você. Se você não puder, também não fique constrangido, porque não é com você. Amém? Você pode sair do seu lugar, se quiser vir. Deixe que Deus use a sua vida. Deixe que Deus faça de você instrumento de salvação na vida de outras pessoas.
possa ao mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Possa ao mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, possa ao mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo cobre as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre com toda a salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo cobre as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre com toda a salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Amém. Irmãos, você que não vai poder estar sábado lá conosco, cada um sabe a sua razão, o seu motivo. Eu vou pedir para você estender as suas mãos na direção desses irmãos que estão aqui. Os irmãos que estão aqui serão os nossos missionários nessa cidade, nesse tempo. E nós vamos pedir que o Senhor possa estar abençoando, dirigindo, para que aonde cada um deles estiver, ali o Senhor possa se fazer presente. Amém? Oremos. Senhor Deus e Pai, nós nessa manhã, Pai, queremos em primeiro lugar agradecer ao Senhor, porque o Senhor já tem tocado no coração de pessoas que moram aqui à nossa redondeza, Pai. O Senhor tem despertado teus filhos e tuas filhas a serem pescadores de homens, Pai. Eles sabem, Pai, que não precisam ir para a África, para a Ásia, para a Europa, para a Amazônia ou para qualquer outro lugar para ser enviados do Senhor, Pai. E que eles comecem aqui pela sua Jerusalém, Pai. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor possa estar dando sabedoria, discernimento, para que cada palavra dita, para que cada casa que seja visitada, primeiramente o Senhor esteja à frente, Pai, conduzindo os nossos lábios e já tocando o coração daqueles que haverão de receber os teus filhos, Pai. Nós pedimos que sábado, Pai, ali na Praça da Saudade, Pai, aonde, Senhor, nós temos uma grande quantidade de pessoas que dormem esperando o dia da ressurreição do Senhor, Pai. Aquele dia, Pai, seja dia, de vidas alcançadas pelo Senhor, Pai. Usa a instrumentalidade dos teus filhos, nos abençoa, nos guarda durante todo esse processo, Pai. Te pedimos também pelas conferências de aniversário da igreja, Pai, que cada um de nós que estamos aqui, Pai, independente de estarmos ali na Praça da Saudade, Pai, de estarmos evangelizando no centro, mas que os nossos vizinhos, os nossos amigos, os nossos colegas da escola e do trabalho, Pai, seja o nosso campo missionário, e que possamos convidá-los para que durante esses dias eles possam vir ouvir o Senhor falar aos seus corações. Recebe, Pai, a nossa oração, perdoa os nossos pecados e nos conduz dia a dia. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. E no mais, Senhor, nós te pedimos que o amor de Deus o Pai, a graça salvadora do Filho e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com teu povo, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos. Feijoada, quem quiser pagar a minha, eu estou aceitando. Cristo, nós